Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 38 ao 40, nos diz assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É interessante, esse texto da Palavra de Deus está se referindo a pessoas do Antigo Testamento, a pessoas que pagaram um preço muito alto. A Bíblia os chama, nomina eles como uma nuvem de testemunhas. Pessoas que em muitos momentos deram as suas próprias vidas para que a promessa se cumprisse, para que a promessa pudesse nos alcançar hoje, sendo que eles trabalharam, sendo que eles se empenharam, sem sequer receber, usufruir da promessa. Mas eles trabalharam para que a promessa chegasse até os nossos dias, para que nós pudéssemos experimentar dessa promessa que é o próprio Jesus. Interessante é que a Bíblia, Deus, na palavra dele, ele está exaltando essas pessoas por suas atitudes de fé, de coragem, de ousadia, pela vida que eles viveram, uma vida de dedicação e empenho dentro da palavra de Deus, dentro do plano maior que Deus tinha. Uma vida onde eles renunciaram muitas coisas em relação ao mundo, o desapego com as coisas do mundo e o apego pelas coisas de Deus. Um apego muito grande à palavra, ao compromisso de honrar a palavra de Deus, de honrar Deus com as suas atitudes. A estes, Deus os chama de aqueles que o mundo não mereceu. O mundo não os mereceu. O mundo não era digno desses. Deus, no mesmo capítulo 11, no versículo 16, Deus fala que não se envergonha de ser chamado seu Deus. Então nós podemos ver que Deus se agrada com uma atitude de fé dessas. Deus se agrada pela atitude deles e a atitude de fé, porque o texto, capítulo 11, está falando da fé e da atitude de fé que esses homens e mulheres tiveram perante o Senhor. Ao olharmos para os nossos dias, ao olharmos para a realidade que estamos vivendo hoje, podemos ver que a fé que hoje permeia as igrejas é muito diferente daquela fé. É muito diferente dessa fé que nós estamos vendo nesse texto. Hoje vivemos uma fé muito egoísta, um evangelho de facilidades, onde as pessoas correm para Deus simplesmente por aquilo que elas necessitam, buscando algo que elas precisam. É uma situação onde elas não trabalham mais em favor dos outros. Não estou generalizando, mas de um modo geral, hoje, o mundo está assim. Pegamos a Igreja do Brasil e a Igreja do Brasil está vivendo esse momento. Sem falar o mundo, que na verdade as pessoas, de um modo geral, elas são egoístas. Cada um correndo atrás de si mesmo, da sua própria vida, cuidando dos seus afazeres e de tudo que diz respeito a si próprio, sem atentar para aquilo que o outro necessita. E isso precisa ser diferente no meio cristão. No meio das igrejas isso precisa mudar. Nós, como representantes de Deus, como filhos de Deus, temos que ter uma atitude diferente. A nossa fé não pode mais ser egoísta. Não devemos mais viver uma fé egoísta, onde a gente corre para Deus somente para receber algo dele. Isso é algo que Deus, quando olha para nós, Ele não se alegra. Deus não se agrada de uma fé assim. Vemos pela palavra de Deus que Deus se agrada da atitude de fé desses homens e mulheres que trabalharam, se empenharam, morrendo, dando as suas vidas. Alguns, a Bíblia diz, foram cerrados ao meio, sem sequer usufruir da promessa, sem sequer pensar ou ficar trabalhando, pensando que eles iam receber o próprio benefício. Estes homens e mulheres que se empenharam, sem ficar na expectativa, sem trabalhar na expectativa de que a promessa era para eles. Muito ao contrário, eles sabiam que não eram, mas eles se empenharam para que a fé deles fosse aperfeiçoada em nós, quando recebêssemos a promessa e vivêssemos
pela promessa, cumprindo e andando de acordo com este padrão de fé que a Bíblia nos ensina. Viver o Evangelho pleno é viver desta maneira. A plenitude do Evangelho está quando eu tiro o olho de mim mesmo e começo a olhar as pessoas ao meu redor, onde a minha fé vai ser aperfeiçoada não em mim mesmo, mas na outra pessoa. Quando eu estendo a minha mão, quando eu consigo enxergar a necessidade dos outros e eu vou então trabalhar, me empenhar para que os outros possam usufruir daquilo que eu estou vivendo. Momento de acabar com a fé egoísta. Momento de deixarmos onde corremos a Deus simplesmente por um benefício próprio. E muitas vezes nós acabamos usando Deus. E até classificamos Deus como bom ou mal quando Ele faz algo bom para nós ou quando Ele deixa de fazer. Ou melhor, quando recebemos de Deus aquilo que estamos buscando, declaramos, classificamos, Deus é bom. Porém, se não recebemos algo, Deus é mau. Então Deus é bom quando nasce um bebê. Porém, Deus é mau quando alguém na família fica doente. Deus é bom quando eu consigo passar num concurso público, quando eu vou bem na prova. Porém, Deus é mau quando eu não consigo melhorar, quando eu não consigo ter uma melhora no meu trabalho. E assim, nós vamos classificando Deus como bom ou mal, de acordo com aquilo que recebemos dele. Isso é errado. O Evangelho não é assim. A palavra de Deus nos ensina diferente. Na verdade, meu querido, Deus é bom o tempo todo, porque a essência do caráter de Deus é a bondade. A bondade faz parte da essência de Deus. Deus é bom. Isso é inegável e é imutável, não dá para mudar. Porém, não significa que ser bom, ele tem que fazer tudo o que nós queremos. Não significa que pelo fato dele ser bom, ele tem que nos dar simplesmente tudo aquilo que buscamos dele. Não funciona assim. Nem nós, como pais, a exemplo de uma bondade, muitas vezes buscamos ser bons com os nossos filhos, nós não fazemos assim. Nós não damos aos nossos filhos tudo o que eles querem. Até porque muitas coisas que eles querem nem são boas para eles. Essa é a verdade. E assim, nós, como filhos de Deus, devemos representar bem Deus aqui na terra. Até porque o mundo olha para nós com uma expectativa. A palavra mesmo diz que há uma expectativa em relação à própria natureza, a revelação dos filhos de Deus. A minha oração nesse dia é que você possa tomar uma decisão de deixar essa atitude de fé egoísta de lado e viver na plenitude do Evangelho, a exemplo do Senhor, buscando ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.